Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zirim e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Aminadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozen, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardon. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesu e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Quenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Mas, Jami e Eker.
E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abisu. E o nome da mulher de Abisu era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi o pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madimana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Quiriate-Jearim, e Salma, pai dos Belemitas. Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Quiriate-Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Quiriate-Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Monatitas, e os Oritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe.